Estimados internautas, saudações, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este que vai ao ar todos os sábados pelas 14 horas. É nossa ambição, através deste podcast, que é um ambiente em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Atraímos para cá líderes que se destacam nas mais variadas atividades ou índoles de atividade econômica para poderem, na primeira pessoa, transmitirem os conhecimentos que adquiriram ao longo do tempo, conhecimento teórico, as habilidades ou saber fazer ou conhecimento prático que complementa esse conhecimento teórico e que atitudes é que incorporaram para acomodar o conhecimento teórico prático orientado a produzir bens, serviços, projetos, ideias que tenham utilidade para a economia no plano de produção. É nossa ambição contribuir dessa forma para o desenvolvimento de uma comunidade de líderes que sejam conscientes do papel de um líder e conscientes também da importância do autoconhecimento, da sua consciência e também da importância desta dimensão para aquilo que é o objetivo último da consciência do líder. E também, para além de serem conscientes, também é nossa convicção também contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade de líderes responsáveis com o impacto que as considerações e os conhecimentos que eles levam, a cultura organizacional que transmitem, reflete nas pessoas, porque a liderança está para as pessoas, e também uma comunidade de líderes que sejam empáticos com as causas que perseguem, sejam empáticos com os outros líderes, uns aos outros, e também, por último, sejam empáticos com os liderados. A técnica que nós usamos é através de conversas fluídas ou conversation that engage, porque se a comunicação está para a liderança, é uma das principais ferramentas da liderança, também disse que a liderança está para a comunicação. Há aqui uma reciprocidade entre uma e outra, pois é através da comunicação que os líderes transmitem as suas ideias de uma forma concisa, sistêmica, fluida, para, por um lado, criar uma conexão emocional entre líder e liderado e também para conseguirem transmitir de uma forma contínua, com os necessários ajustamentos, as ideias para criar um engajamento entre líder, liderado, líder, comunidade a vários níveis. Temos como líder convidado para o dia 2 o Dr. Honório Manuel, ele que é, em termos de formação acadêmica, licenciado em gestão de negócios, é mestre em gestão de projetos, é mestre em gestão de empresas, é diretor-geral da Moss Park Holding. Para além desta posição que faz o tempo inteiro, ele também atua a nível de algumas associações empresariais, nomeadamente a CTA, está lá como o responsável, vice do pelouro da indústria, também vice-responsável do pelouro da indústria da APME e também está na ACIM, que é também uma associação econômica. Honório Manuel, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Boa tarde a todos que nos acompanham. Obrigado, António, por este convite para o podcast Coaching e Liderança, que desde já permita-me dar os meus parabéns, porque temos acompanhado das edições anteriores grandes intervenções que certamente deixam a sua contribuição para os jovens, que é aquela camada que nós queremos sempre trazer a nossa influência no sentido positivo, por influências de ações positivas, através de tudo quanto nós temos feito como líderes. A missão do homem na Terra
é de facto influenciar no bom sentido. É verdade que existem alguns desvios em algum momento, mas é nossa obrigação tentar trazer esses desvios e garantir que os jovens olham para nós como espelho. Isto também nós, quando crescíamos, olhávamos para algumas pessoas e dizíamos: eu quero ser como aquela pessoa. Seja ela um tipo de personagem feitiço, seja real, mas pelas atitudes que nos identificavam, mesmo com uma inconsciência, porque na verdade falávamos isso ainda novos, mas já víamos alguma coisa que fosse de bom. E começámos a focarmos e fazíamos de tudo nessa altura para sermos como aquela referência que identificamos naquela altura. Então, nós também temos o dever de garantirmos que as gerações dos mais novos, sobretudo, olhem para nós e se inspirem. Daí que espero que esta nossa conversa flua nesta direção e estamos à predisposição para darmos o nosso pequeno contributo para que a nossa sociedade seja cada vez melhor e, quem sabe, também todos que nos acompanham, quer sejam moçambicanos ou não. Penso que o ser humano tem uma vertente única, não interessa de onde nos acompanha, mas a ideia é sempre trazer ideias positivas que influenciam o nosso país e além fronteira. Muito obrigado por esta nota introdutória. E falando em referências e o percurso que cada líder traz para ser hoje um espelho de outras pessoas, quais foram as primeiras referências, os mentores que o Honório teve, do qual se espelhou para conseguir olhar para um futuro longínquo, identificar, mapear competências que fossem mais favoráveis para que o trouxessem oportunidades que capitalizadas que abriram este caminho para hoje ser alguém que esteja à frente de um projeto que acaba por ser espelho de empresas, de pessoas, de jovens, estudantes, comunidade. Pode nos dar qual é a importância de ter mentores e quais foram os mentores que teve? Olha, eu tenho muitas referências, mas só citar algumas ainda do nosso país. Eu, quando crescia, via muito sobre o próprio presidente Samora. Eu sempre identifiquei a ele como um verdadeiro líder, não é? Porque um líder, para mim, uma das características principais, que também constitui o desafio principal, é liderar pelo exemplo, não é? E o presidente Samora, naquela altura, sempre que eu ouvia ele a discursar, sempre que eu ouvia ele a fazer qualquer abordagem que fosse, era uma abordagem que conseguia atrair as massas, conseguia fazer com que os liderados entrassem na matéria que se estava a abordar. Então, este é o principal aspecto da liderança, conseguir trazer aquelas pessoas que você quer que sejam influenciadas, porque liderar é influenciar os outros, de certa forma. E eu penso que ele conseguia fazer isso. Então, eu olhei a ele como uma grande referência no contexto da liderança. É verdade que, como disse, fora de Moçambique também, olhávamos para o Nelson Mandela, quando comecei a ficar consciente da grande luta que o próprio Nelson Mandela fez, mesmo sem que ele estivesse na linha de frente, porque foi por tantos anos impedido de gozar a sua liberdade, e a sua forma de lutar era simplesmente por via de escrita, em que mesmo estando encarcerado, mesmo estando preso, ele conseguia influenciar os outros, que também nos traduz um outro tipo de liderança, porque o mais importante na liderança é que as pessoas devem acreditar em si. E este tipo de exemplo de liderança, como o Nelson Mandela,
por acaso, é o fator acreditar nele. Independente dele estar em frente aos movimentos que naquela altura lutavam contra o regime do apartheid, só pelo fato de ele fazer uma carta que até era feito num contexto em que, devido ao filtro que devia ser feito, ele escrevia, tinha que fazer mensagens que não excitassem violência, mas uma mensagem de esperança, e todo mundo começava a ganhar a motivação necessária para continuar a lutar. Então, inspirar com confiança, inspirar com exemplo é uma das qualidades que um líder deve ter. Então, esses dois, sobretudo, mas aqui, como disse, existem muitos outros líderes que naturalmente fizeram parte do nosso crescimento e que, de alguma forma, espelhando-nos nas ações que eles foram desencadeando, fomos também percebendo que a vida é um percurso, e é um longo percurso. Nós, muitas vezes, temos sonhos. Qualquer um pode sonhar. Somos livres de sonhar. Mas a diferença que existe entre sonhar e realizar um sonho está nas ações que cada um de nós tem que levar a cabo para realizar o nosso sonho. E o primeiro passo para nós conseguirmos realizar o nosso sonho é traduzir aquele sonho numa visão. Termos uma perspectiva do que é que aquele sonho se pode, o que é que pode se fazer com o sonho, como é que eu posso realizar com o sonho. E a visão, naturalmente, só se pode traduzir com um plano. Nós temos uma visão, eu quero ser, por exemplo, um gestor de uma empresa, eu quero criar a minha empresa, eu quero ter um negócio. Este é um sonho, vamos assim dizer. Agora, qual é a visão? Eu tenho que descrever que empresa eu quero criar, qual é o tipo de negócio. Então aí já estou a traduzir ideias mais realísticas, estou a transformar um sonho para uma visão mais específica e realística. Porque também é importante sonhar com medidas, porque senão começamos a sonhar o que não é tangível e, consequentemente, não vamos conseguir. Isso vai criar uma frustração em cima de nós. Então, ao sonharmos, traduzirmos numa visão e pegar na visão, fazer uma decomposição da visão em planos. Naturalmente, tens o plano global. Eu quero fazer um projeto. Está claro, o projeto é o teu plano. Mas tem que dividir em pequenas ações, fazer um breakdown. Como se fosse uma bicicleta, onde tens um projeto de fazer uma bicicleta. E a bicicleta tem várias componentes. Tem a parte da corrente, tem a parte das rodas, tem outras componentes que precisa montar para que se constitua uma bicicleta. Os sonhos, a visão, os planos devem ser também feitos desses pedaços de bicicleta para que sejam concretizáveis. Agora, se eu quero montar uma bicicleta, mas eu não tenho mecanismos de ter uma roda, então o meu sonho não é concretizável. E esta avaliação tem que ser, de facto, muito realística, porque caso não, vamos ter muitos sonhos que não realizamos. Mas mesmo que a gente tenha esta decomposição de nossos sonhos, da nossa visão, em planos realísticos, que sejam mensuráveis, que sejam tangíveis, nós temos que compreender que o processo para alcançar esses pequenos planos, que depois compõem o grande, ele também é complexo. E muitas vezes nós pensamos que, pelo fato de eu ter uma ideia, ter um plano, o processo de alcance daquele plano é fácil. Mas a realidade mostra-nos que não é fácil. Temos que ter consciência plena de que, se fosse fácil, todos nós teríamos alcançado tudo quanto almejamos alcançar. Mas a verdade é que nós temos condições de alcançar, mas é preciso uma batalha grande. Só para te dar um exemplo, talvez ligado também a essa questão de liderança, mas fora do contexto organizacional. Se reparar todos os sacrifícios
que Abraão era ordenado a fazer por Deus. Não eram sacrifícios que tinham que ser feitos aonde Abraão estivesse. Eram sacrifícios que o Abraão tinha que subir montanhas, que construir altares. E sacrifícios que muitas vezes o próprio Abraão e todos os outros que tinham que fazer sacrifícios consideravam em algum momento, tinham que ter fé para fazer, porque se não fosse pela fé não seria possível. Para dizer que mesmo na vida de cada um de nós, o que mais conta é esta fé, que é o combustível para nós trilharmos os caminhos para alcançarmos os nossos objetivos. E compreender de que os objetivos não são visíveis. Eles não são visíveis, mas nós podemos sentir. Eles são como a nossa alma. Ninguém vê, mas a alma é tal como o corpo. A diferença é que se eu mexo em algum objeto que machuca o corpo, eu vou ter uma reação, o meu corpo vai reagir. Se eu mexo no fogo, eu vou queimar, vou sentir a reação. Se eu mexo numa coisa, num objeto gelado, eu vou sentir o reflexo do objeto que estou a mexer. A alma também tem o mesmo impacto, mas não sentimos no momento. Ou seja, há coisas que, se nós não alimentarmos a alma, elas vão impactar negativamente no nosso percurso. Porque todo o processo, toda a forma de análise, de pensar, executar, vem de como nós alimentamos a nossa fé. E é esta fé que nós temos que assumir que é um processo. Daí que uma das formas de nós alcançarmos nossos sonhos é começarmos a trilhar o caminho que vai ser muito longo. Isto temos que, de forma realística, compreender que o processo é longo e que não se vê, mas eu tenho que ir até aonde eu consigo para conseguir ver a próxima etapa. Ou seja, se eu faço uma decomposição do meu plano, da minha visão, para conseguir começar a ver a bicicleta a ser montada no seu todo, eu tenho que montar a roda. Depois da roda é onde eu vou perceber que aqui me falta a corrente, me falta mais uma roda, me falta este e aquele objeto que vai compor a minha bicicleta. Daí que na vida também de qualquer um de nós, quando nós temos sonhos, temos que compreender que os pequenos planos, pequenos pedaços, a decomposição do nosso sonho, só fará sentido se eu começar a atingir resultados tangíveis de cada pequeno plano que eu decompus do grande. Só assim eu consigo ver o que é que está por detrás daquele plano que já alcancei. Ou seja, nós muitas vezes até desistimos enquanto já estamos muito próximos de atingir a meta. Porque a nossa capacidade, a nossa vista, o nosso pensamento não tem a capacidade suficiente do alcance daquilo que nós almejamos atingir. Mas quando nós começamos a trilhar os caminhos, é possível. Decidires, por exemplo, que eu quero aumentar os meus músculos. Tem que desenhar um plano. O que é que tens que fazer? Tens que ir ao ginásio. E se tu tiveres uma dedicação, naturalmente vais conseguir realizar este teu plano. Mas fora disso, vai ser só uma ilusão. Eu quero aumentar meus músculos, mas nada faço. E no processo todo de alcance da nossa visão, há uma componente que não deve faltar, que é a disciplina. Eu posso ter todas as peças a meu dispor, mas ao fazer a instalação de todas as peças para compor o meu plano, a minha visão, eu tenho que compreender que haverão situações fora do controle. Isso é muito normal. Todos nós temos. E se não tivéssemos, não seria normal. Como é que eu tenho que lidar com situações fora do controle? É aí onde existe
a necessidade de ter disciplina. Imagine que ao longo da tentativa da realização do meu sonho, eu tenha recursos para a implementação do meu sonho. Haverão situações em que poderão parecer ser mais oportunas para fazer algum desvio do meu recurso, mesmo não sendo recurso financeiro, recurso tempo. Porque para a concretização de um projeto precisa de recurso técnico, o saber fazer, precisa de recurso financeiro, precisa de tempo, entre outra combinação de recursos. Então, se eu de alguma forma disser assim, mas hoje eu não quero dar continuidade a isto, eu faria amanhã. Então, esses aspectos todos acabam influenciando o normal curso do meu plano, porque estou a fazer desvios que podem cumulativamente constituir um grande risco àquilo que eu quero realizar. Daí que a disciplina é fundamental e é preciso compreender a disciplina em todas as vertentes. A disciplina muitas vezes pode significar dizer sim quando é não, ou dizer não quando é sim. Depende das circunstâncias. Se eu tenho um plano, tenho que ter o foco. E se me aparecer, mesmo que seja algo com alguma prioridade que pode assentar-se naquilo que o meu outro plano já vem plasmando, mas eu tenho que me focar naquilo que eu já estou a desencadear. Daí que a disciplina não pode faltar. Mas a disciplina também é combinada com outros fatores. É como, se reparares à nossa volta, a gente tem muitos jovens com talentos, conhecimentos, habilidades. Mas muitas vezes, quando há desvio do foco, é sinônimo de falta de disciplina. Uma pessoa com disciplina geralmente diz, se eu tenho que ir à hora X para fazer esta atividade, é aquela hora. Não interessa que tipo de atividade possa aparecer, a pessoa não se perde. Então, aqui temos que combinar realmente a disciplina, o foco, mas também outro fator importante é a atitude. Porque uma pessoa com conhecimentos, habilidades, que é muito comum, tem muita gente com essas duas características, o conjunto de competência, conhecimento, habilidade, está cheio. Eu conheço tantos jovens que têm isso. Mas falta uma coisa ali, que é, talvez não é a mais importante, mas é fundamental para dinamizar as outras competências. A atitude, a forma como a pessoa deixa-se conduzir, deixa adormecido um sonho, porque não tomou a atitude necessária. É por isso que se tem dito que todo mundo tem uma oportunidade igual à dos outros. As oportunidades, de facto, andam para todos. Mas a predisposição de identificar a oportunidade depende muito da sua atitude. Há quem pode agora mesmo passar uma oportunidade, a pessoa não compreender sobre esta oportunidade, porque a pessoa não está predisposta para compreender. A atitude da pessoa não está no nível que lhe faça compreender de que eu tenho que assumir. Isto é uma oportunidade que eu posso aproveitar. Daí que mesmo dando mesmos recursos a duas pessoas ou duas empresas, seja o que for, a forma como esses recursos serão utilizados e como podem ser maximizados vai ser muitas vezes influenciada pela capacidade que cada um tem, da disciplina, da atitude, entre outras formas necessárias para realizar o sonho. É por isso que vimos em algum momento na sociedade alguns jovens
ao crescer, alguns com um bom berço, que venham de famílias com algumas posses, com todos os recursos possíveis para formarem-se, em algum momento até podem criar seus próprios negócios. Mas, infelizmente, a utilização daqueles recursos até acaba sendo prejudicial a eles mesmos. E depois vamos ver o outro lado da moeda, em que são os jovens, são pessoas que na sociedade têm que fazer grandes esforços para concretizarem seus sonhos. E por causa dos elementos que já mencionávamos, a disciplina que eles têm, acabam chegando lá. Para dizer também que é importante sempre, mas sempre, considerar como cada um usa os seus recursos, desde o tempo que você tem até os recursos financeiros, o que você faz com o seu tempo. Isso vai determinar naturalmente aquilo que será o seu futuro. Por isso aqui temos que, mesmo quem diga que eu não tenho tempo, para aquilo que é importante é possível arranjar tempo. Há pessoas que dizem que não têm tempo, mas têm tempo. Mas é uma questão de gestão de tempo. E há pessoas que realmente não têm tempo, mas com uma boa gestão de tempo conseguem fazer o essencial. Então é preciso haver uma combinação de várias qualidades para atingir um sonho, para atingir um objetivo. E esta combinação é que é o segredo de tudo. Não é de onde nós partimos, mas é o que nós fazemos a partir daquele momento. Porque mesmo colocando um passo para frente, se não souber tomar as ações necessárias para otimizar o seu avanço, quem está 2, 3 passos atrás pode ainda alcançar as metas estabelecidas antes que quem esteve a 2 passos à frente alcance. Então tem muito a ver com essas componentes todas: gestão do tempo, a disciplina, o foco, a priorização do que nós queremos atingir, a decomposição de um grande plano para planos mais pequenos, tangíveis, específicos, mensuráveis. Muito bem. É muitíssimo interessante. Como é que, a nível do Moss Park, este ciclo do processo de liderança que esteve aqui muito bem a decompor, falava do sonho, visão, plano, depois falou-nos do processo da disciplina, da gestão do tempo, gestão da mudança, gestão do risco. Como é que este encadeamento do processo de liderança, enquanto uma metodologia, um framework, é aplicado nos programas de desenvolvimento de líderes a nível individual e a nível das empresas dentro do Moss Park? Para mim, o mais importante é estabelecer um mecanismo de comunicação. Todos esses aspectos que debrucei-me sobre elas assentam-se na comunicação. A liderança em si não é uma fórmula única. É por isso ainda debatemos com o modelo mais adequado de liderança. Porque liderar uma equipa de médicos pode ser diferente de liderar uma equipa de militares. Então, assenta-se muitas vezes naquilo que é a natureza da atividade que estamos a liderar. Mas para todos os efeitos, se há uma ferramenta que em todos os tipos de liderança existe, é a comunicação. Eu particularmente privilegio bastante a comunicação. E comunicação não é simplesmente o mecanismo de expressarmos-nos perante o outro. É garantirmos que
somos entendidos como nós gostaríamos que fôssemos compreendidos. Ou seja, ao emitir a comunicação que desejo transmitir, garantir que a minha comunicação, naquele canal de transmissão da informação, seja esta comunicação descodificada e que o receptor compreendeu nos parâmetros que eu queria que ele compreendesse. E daí que eu, particularmente, como um líder, utilizo muito o mecanismo de comunicação a partir de reuniões permanentes. Reúno-me com as minhas equipas todas as semanas e sempre que necessário. Estou a falar na coletividade. Essas reuniões semanais são importantes, para além daquelas que podemos ter um a um. Porque é a partir da comunicação que percebemos o que é que o nosso membro da equipa está a compreender sobre o seu trabalho, que dificuldades ele apresenta e quais é que são as possíveis soluções. Liderar é isso. Estar sempre à frente dos seus liderados. Esta que é a parte fundamental, porque enquanto não estiver em frente dos assuntos todos dos seus membros da equipa, quando há um problema, o líder é o primeiro a fugir, porque ele não sabe o que é que originou aquele problema. Mas se o líder faz parte do dia a dia, ele está sempre em frente da sua equipa. Quando há um problema, ele é o primeiro a dizer: meu amigo, o problema surgiu ali. É ali que fizemos uma coisa que pode ter potencialmente originado este nível de problema. E o nível da pressão, o nível do stress nesta fase é gerível. Mas quando o líder delegou, que é uma função naturalmente por excelência de um líder, delegar, mas ele delegou e desconectou-se da sua equipa, naturalmente, à espera de que seja reportado os resultados daquela tarefa específica. Naturalmente que quando tem uma situação em que não se está a conseguir ultrapassar, vai constituir para ele também, de alguma forma, uma fonte de uma pressão, uma fonte de um stress que ele poderá ter dificuldades em saber gerir. Daí que, para reduzir esse tipo de situações, temos que liderar pelo exemplo, participar, ser participativo, um líder participativo. E, naturalmente, ao liderar por exemplo, vamos motivar. Isso já afeta a cultura organizacional. Como é que os nossos membros de equipas se comportam? O que é que eles entendem da nossa organização? Como é que nós queremos que eles entendam a nossa organização? Será que a interpretação que eles fazem da nossa organização é a que nós desejamos? Será que é a nossa missão, visão e valores da organização estão a ser devidamente divulgados e eles compreendem a necessidade, como equipa, de todos abraçarmos para alcançar esta nossa missão, visão, valores? Então, eu penso que, para o meu caso específico, utilizo esse tipo de abordagens para garantir que nenhum membro da nossa equipa esteja desconexo da visão geral. Costumo dar exemplo de futebol ou qualquer outra modalidade coletiva de desporto. Porque mesmo aquela que é individual, talvez é individual no momento da competição, mas por detrás daquela competição ou daquela individualidade há sempre uma equipa. Olha, repare que do guarda-rede até ao último avançado é preciso haver uma coordenação de todos os membros da equipa. É por isso o verdadeiro coach, ele fica de fora a assistir do primeiro ao último minuto, perceber o que é que naturalmente está a correr mal, o que é que está a correr bem, potenciar o que está a correr bem, corrigir antepadamente o que está a correr
mal, no sentido de unificar e garantir que se possa atingir o objetivo estabelecido no caso específico de desporto, que é vencer. Este exemplo aplica-se na gestão organizacional. Nós, como líderes, não podemos pôr a nossa equipa no campo e sair. Eu nunca vi, exceto em situações em que o próprio coach tem um comportamento não adequado e é atribuído um cartão vermelho que tem que se retirar. Mas em situações normais, o coach fica do primeiro ao último segundo. Este exemplo aplica-se para a gestão organizacional. Temos que estar lá na nossa organização, não esperar as coisas não andarem como nós planificamos para corrigir. Temos que fazer uma correção antecipada para garantir que os erros cometidos não afetam aquilo que é o objetivo, aquilo que são as metas organizacionais. E isto, naturalmente, se nós conseguirmos traduzir este tipo de liderança baseada no coaching, nós vamos sim ter, em princípio, todos os elementos da nossa equipa no mesmo barco, a compreender a organização como nós queremos que seja compreendida. E quando há esta harmonia, o que se espera das organizações é que, naturalmente, atinjam os seus objetivos de forma coletiva, porque é assim que tem que ser. Então, este é o papel do coach. É por isso que costuma dizer-se que um conjunto de leões liderados por uma zebra podem ser facilmente derrotados por um conjunto de zebras liderados por um leão. Por quê? Porque queremos dar ênfase na liderança. A liderança é que é o espelho para todos os outros elementos da equipa. Então, ao desempenhar, ao desencadear uma liderança baseada naquilo que é participativo, o líder participar, ser um membro da equipa. Muitas vezes o líder, quando diz eu não faço parte da equipa, eu sou líder, este líder está sujeito a grandes dificuldades, se não ao próprio fracasso. Então nós, como líderes, temos que compreender que as equipas estão no núcleo onde nós estamos lá. As dificuldades da equipa, o sucesso da equipa é todo nosso. Muito bem. É muito profundo. Quais são os, por assim dizer, os desafios que se colocam a nível da liderança, enquanto uma função, enquanto uma atividade no nosso contexto, tendo em conta a necessidade dos líderes em si terem que produzir resultados e depois também eles são avaliados, há uma autoavaliação, uma avaliação também que se faz. Assim, usando outros métodos, nomeadamente 360 graus, se for o caso. Isso também tem muito a ver com as culturas, né, vigentes. Mas como é que quais são os desafios da liderança no contexto moçambicano para se assegurar que os líderes possam produzir resultados, e que tipo de indicadores é que podem ser mais assim transparentes ou aceites de avaliação de desempenho desse mesmo líder? Estamos a falar de indicadores eventualmente financeiros, não financeiros, questões como governança, transparência, em sua opinião, para se assegurar tal confiança que dizer que os líderes, eles revêem-se no líder e há esse engajamento em função da confiança e do exemplo. Olha, os grandes desafios que existem é, naturalmente, compor uma equipa também que possa se identificar e que esteja à altura. Como disse, as nossas equipas têm que ser muito bem treinadas, acima de tudo, porque não é possível exigirmos a alguém que ainda não está preparada para o que nós queremos. Então, o grande desafio é garantir que nós tenhamos nas nossas equipas pessoas adequadamente preparadas, e a preparação resume, de facto, naquela componente das competências.
Porque veja que, apesar do líder ser o epicentro, o núcleo das equipas, mas o líder não tem muito tempo para dedicar a todos eles de forma individual. É um desafio, a questão do tempo. Embora ele tenha que criar condições dentro da sua estratégia, dentro da sua visão, dedicar tempo. Agora, garantir que cada membro da equipa está adequadamente preparado tem que passar necessariamente de um processo em que nós também, como líderes, apostamos muito no treinamento, apostamos muito na formação das nossas equipas. Não podemos ter receios, porque um dos receios que nós temos, muitas vezes, que acaba sendo uma bomba relógio para as nossas organizações, é mandar as pessoas à formação. Se eu identifico um gap num elemento da minha equipa, seja na língua, tanto portuguesa, para se pronunciar bem, tanto na língua inglesa, tanto em outras habilidades de informática, escrita, seja o que for, eu tenho que dar a pessoa a uma formação específica. Porque existem formas de lapidar alguém. Todos nós partimos do pressuposto de que temos capacidades. Agora, as capacidades que eu quero, será que estão moldadas nos meus parâmetros ou não? Daí que temos que identificar os gaps e ter a cultura a treinar. E o outro receio que existe no seio da liderança é de que, ao formar, depois vai ser mais competitivo e o mercado poderá buscá-lo. Mas isso é um erro, porque vale muitas vezes formá-lo e ele ser competitivo e o mercado, talvez sendo esta hipótese, levá-lo, do que mantê-lo nos parâmetros anteriores, em que ele não consegue, por falta de conhecimento, desempenhar a função que lhe é confiada. Então, esse é um desafio de nós líderes, identificarmos os talentos, trabalharmos os talentos. Os talentos têm que ser trabalhados. Não é por acaso que mesmo no desporto, os melhores jogadores vão ainda treinar e tem um treinador que orienta eles, porque se o princípio de liderança dispensasse os que têm talento de serem ainda moldados, muitos jogadores, os melhores do mundo, já não iriam mais ao treino e não iriam mais escutar o seu coach. Mas eles vão lá porque não há lugar à dispensa, mesmo que seja um talento. Então nós temos este papel, permanentemente monitorar o nível da capacidade dos nossos membros da equipa e levá-los ao nível que nós queremos. Porque tudo isso depois influencia nos resultados que se espera do líder. É por isso, se atingir bons resultados, é enaltecido este líder. E também, se não conseguir chegar ao nível de sucesso, o líder também, de alguma forma, é que toma esta pressão. Então, um lado ou outro reflete-se no desempenho que naturalmente recai sobre o líder. E não há nenhuma forma senão verificar aquilo que são as metas. Cada líder, quando ele é confiado a uma missão, é dado metas. As tuas metas, como vê, a organização está neste nível, tanto do ponto de vista de receita, os indicadores mais claros e mais utilizados, naturalmente, para organizações com fins lucrativos, é a receita. Porque pode fazer tudo bonito, mas a parte financeira é naturalmente a componente que mais pesa na equação. Há outros elementos que podemos trazer, mas nas organizações com fins lucrativos tem que fazer crescer a organização. E uma organização não cresce apenas
em número de projetos, porque pode ter muito mais projetos quando comparado com os períodos anteriores, mas se a capacidade de implementação desses projetos não foram tão lineares no sentido de traduzirem também um crescimento da empresa, então esse líder não foi eficaz. Então nós estamos a falar de uma liderança eficaz. Liderar tem que haver uma eficácia, tem que se encaixar dentro dos parâmetros que se deseja. Daí que não há outra forma senão esta primordial e mais tradicionalista, que é avaliar o crescimento da organização do ponto de vista, primeiro, econômico, como é que essa organização esteve, qual foi o resultado da organização no período em que se estiver a fazer análise, para quantificar e perceber como é que o líder está a administrar aquela empresa. É por isso, também, se olharmos o contexto geral de Moçambique, da África e do mundo, os líderes daqueles referidos países são classificados pelo crescimento econômico do referido país. Mesmo que haja situações fora do controle, mas se o país cresceu, sempre vai se dar naturalmente ênfase que aquele país cresceu. Então a forma de classificar qualquer líder em qualquer situação, mesmo se for um líder religioso, apesar de que se pode discutir muito, se for líder religioso, mas olha, a minha igreja, a minha seita religiosa aumentou o número de membros, é bom sinal, embora na questão religiosa não é só o número, é a qualidade. Será que os teus membros estão a viver o evangelho que se pretende que estejam a viver? Aí se pode discutir. Mas uma equipa, seja de que modalidade de esporte for, se não vencer esta equipa, por mais que tenha feito jogo bonito, como os brasileiros chamam, não vai naturalmente ser aplaudida. Pode fazer todo o jogo bonito, mas o resultado final é que é o critério principal da avaliação. Uma organização também tem fins lucrativos, os líderes são avaliados pelo desempenho econômico que essa organização teve naquele referido ano, que no fundo é a tal combinação de uma gestão criteriosa que visa reduzir os gastos, maximizar os lucros. Só assim nós temos um líder eficaz, um líder capaz de dirigir. Nós estamos à procura sempre de como é que nós podemos produzir mais por menos. E aí onde diz, nós temos que ir buscar o gestor ou o líder tal, porque ele vai aplicar a ciência, vai aplicar os mecanismos que lhes permitam fazer uma gestão criteriosa que vai resultar nesta componente que nós sempre dizemos eficácia. A eficácia pode ser eficiente, mas como foi lá? É por isso, mesmo na Fórmula 1, você vê um piloto, faz um arranque excelente, foi eficiente, mas ao longo da caminhada ele vai perdendo a velocidade, vai encontrando um e outro obstáculo e no fim ele perde com quem vai ser mais eficaz. Então a combinação destes fatores é que vão ditar a classificação, vão ditar que tipo de líder estamos perante ele. Uma administração ligada à formação, ligada ao envolvimento, ligada ao bom uso também dos recursos para que seja economicamente aceite dentro daquilo que são as metas definidas. Muito bem. Para terminar, vou colocar duas questões de uma única vez, que seria qual é o ou dois livros que mais te impactaram? E segunda questão seria quais são os desafios que, no seu ponto de vista, que o país tem para diversificar a sua matriz produtiva, desenvolvendo outras cadeias de valor, a par, nomeadamente, desta cadeia de valor ligada à Mospac,
para tornar o país, a economia mais competitiva? Olha, os desafios são vários e são esses desafios que depois estão em cadeia com aquilo que é o atual estágio da nossa economia. Nós temos uma economia, infelizmente, muito débil, com sinais, naturalmente, muito promissores, apesar das adversidades que o país vai enfrentar, influenciados pelos impactos externos, mas também pelos impactos internos. E combinado também com um cenário adverso, desde a descoberta das dívidas não declaradas, depois tivemos na altura a questão do conflito da Renamo, passando depois para a junta militar, os ciclones que assolaram o nosso país, sobretudo na zona centro e norte do país. Passamos disso, começou o terrorismo na zona norte, depois tivemos a pandemia da Covid-19 e muito recentemente tivemos o conflito Rússia-Ucrânia. São vários eventos internos e externos. Todos eles afetam a economia de Moçambique em grande medida, porque a nossa economia é dependente de aspectos internos e quando há alguma mudança macroeconômica externa, diretamente todas as economias africanas e não só, mesmo na Europa, o preço do gás subiu, o petróleo subiu, porque a Rússia é um dos maiores fornecedores destas commodities. Então, estando em conflito depois com a situação toda de sanções que a Rússia está a levar, acaba afetando todo o resto, a questão dos cereais para Moçambique e outros países africanos. Agora, se há uma coisa que nós temos que aprender com tudo isto, é que temos que desenvolver autossustentabilidade como país. É verdade que é um caminho, não é fácil. Os países desenvolvidos percorreram caminhos, estão há mais de 100, 200 anos a desenvolverem-se, a focarem-se no desenvolvimento. E Moçambique, 40 anos de independência. É um país muito novo. Então temos muito ainda por fazer. Mas acima de tudo, o que nós temos que começar a fazer, e que também o governo de Moçambique está a fazer, já compreendeu a necessidade de impulsionar o desenvolvimento industrial. Todas as nações que se desenvolveram tiveram que, primariamente, desenvolver a sua indústria. Por quê? Se olharmos a nossa volta aqui, vamos compreender que a partir só desta chávena, poderia aqui termos envolvido jovens moçambicanos para produzir esta chávena. E se reparar a matéria-prima desta chávena, existe em Moçambique. Geralmente são areias pesadas que temos aqui em Maputo, Marraquene, depois temos em Gaza, Chibuto, temos em Nampula, temos em Inhambane também, em Arrimos, Jangamo. Mas o que é que falta para produzirmos? Falta capacidade financeira, falta-nos o conhecimento, naturalmente, que se pode construir, mas em grande medida falta-nos a capacidade financeira, a tecnologia adequada. Então o nosso país tem que começar a traduzir esses projetos localmente. Passarmos a produzir aqui, trazer a tecnologia, ao invés de enviar a matéria-prima para ser processado fora de Moçambique, passar a processar aqui, porque aí é onde vamos naturalmente envolver jovens moçambicanos. Nós temos muitos jovens desempregados. Estima-se que anualmente
mais de 500 mil jovens saem das universidades. Há uma taxa inferior a 20, 30% dos mesmos é que é retida pelo mercado do trabalho. E o resto, onde é que fica? Fica um encargo para o país, porque são os mesmos que necessitam de cuidados médicos. Vão ao hospital, o hospital público fica sob pressão, não tem medicamentos. O médico, um médico fica para tantos pacientes. Mas se nós conseguirmos levar aquela cifra de jovens estarem a trabalharem, gerarem renda, vamos criar uma base também de tributar. O Estado vai tributar aqueles jovens sobre rendimentos. E o Estado vai estar em melhores condições de fazer face àqueles que são os seus desafios. E a economia moçambicana se vai desenvolver. Enquanto nós tivermos a deficiência que temos, onde sempre, todos os anos, se for reparar, é só ver a balança comercial, que é uma medida que nos traduz a produção local e aquilo que nós importamos. Então, nós todos os anos, a nossa balança comercial está em déficit. Significa que estamos a importar muito e a produzir pouco. Então, quando isto continuar a acontecer, significa que Moçambique ainda está com dificuldades de se desenvolver. No dia em que nós conseguirmos reverter isso, automaticamente significa aquela cadeia toda de valor. É este o desafio que nós temos: reduzir as exportações de matérias-primas, passarmos a processar aqui, garantir que isto vai criar emprego para os jovens. Nós temos muitos desempregados em Moçambique. Há muitas boas ações que foram tomadas, mas temos muito ainda por percorrer. Como eu disse, somos um país, digamos, pós-independência, ainda muito jovens. Então é isto que nós temos que ver. Agora, em termos de livro, eu gosto muito do PMBOK, a última edição, penso que é a 10ª, porque contempla as várias abordagens de gestão. A metodologia que foi utilizada para desenhar o PMBOK é de mais de 500 empresas de diversos ramos, até instituições do governo, as melhores instituições de governos, as melhores empresas privadas, desde micro, pequenas e médias empresas. Mas que o ponto central desta metodologia é trazer na prática. A teoria, às vezes, nos perde. A teoria é um romance. É um romance que muitas vezes podemos usar muitas metáforas para expressarmos o nosso romance. Em algum momento, as metáforas são metáforas. Enquanto que, ao traduzirmos ações em prática, como é o caso do PMBOK, eu acho uma das melhores obras. Mas também eu gosto de um livro que estou a ler, que é Lar, a família no lar, gestão de família, né? Porque, como sabe, nós todos temos que ter uma base, e a base de qualquer homem, o berço de qualquer homem tem que ser família. E nós temos que privilegiar a família como também o epicentro da prática ou da implementação das boas práticas da nossa gestão. Quem tem um equilíbrio organizacional geralmente tem um equilíbrio familiar. Falo familiar, estou a falar da família nuclear, sobretudo. E é lá onde tudo começa. Para eu me tornar um jovem, eu tive que estar numa família. Então, se nós começarmos a inspirar os nossos filhos, naturalmente, eles podem levar aquele bom exemplo à sociedade. Então, combino muito esta parte também familiar como um mecanismo de executar, embora há quem diga é líder no serviço, em casa é pai de família. Mas ser pai de família se faz por liderar também. Agora, chefe é outra coisa.
Há quem diz, eu sou chefe no serviço, em casa é um pai de família. Sim, isso concordo. Mas a liderança não é só praticável no seio laboral, é também praticável na família. E se calhar esta é a liderança mais complicada, porque a ciência familiar ainda requer de muita investigação. Porque ali não há pressupostos como há numa organização onde tem uma hierarquia definida, embora lá tenha a cabeça da família, é sempre o homem, depois etc, etc. Mas é uma hierarquia pequena, mas que precisa de muito trabalho, porque ela por muito tempo não foi objeto de desenvolvimento, compreender como é que ela funciona, então acaba não sendo foco de muitos, mas nós, quando olhamos a nossa sociedade, há muitas coisas que acontecem à volta da família e que podem afetar o teu bom desempenho a nível geral. Muito bem. Honório Manuel, muito obrigado pelo tempo que partilhou cá, deixando ficar estas lições de liderança. Portanto, sente que o seu tempo é precioso. Temos muito a agradecer por isso e desejar os maiores sucessos, muita energia acima de tudo, e que o Criador continue a dar-lhe esta força fora do normal para conseguir, até certo ponto, carregar este trabalho que faz-lo com muita responsabilidade e muito amor, naturalmente. Muito obrigado, foi um prazer enorme, votos de muito sucesso e esperamos naturalmente voltarmos a falar, e qualquer situação disponho. E parabéns mais uma vez pelo programa, parabéns também à sua equipa que tem naturalmente levado este programa com muita boa excelência. Obrigado. Muito obrigado. Então estas edições encontram disponíveis na nossa plataforma Facebook, Antônio Sende_Oficial, no nosso canal YouTube, Antônio Sende_LDA, e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.